Olá, pessoal! Estamos aqui de novo com o nosso Conexão Humana 5.0 e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Mas antes eu quero lembrar vocês a se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho, comentar e compartilhar. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe, porque a finalidade desse canal é informar, é transformar, mudar e tornar a vida das pessoas mais fáceis. E tornar a de vocês também mais fáceis, com mais informação, com mais consciência e com mais conexão. Eu quero deixar aqui, de novo, lembrar que eu sou a doutora Cláudia Regina Ribeiro Talaga, sou médica, ginecologista, atuo na área da cirurgia minimamente invasiva, também faço consultório, atuo na área clínica também, opero também, faço a parte também de estética íntima genital, trabalho também com endometriose, com miomas, casos complexos e também com a menopausa. Se você estiver passando por esse período e estiver difícil, estamos aqui para caminhar junto com vocês, ajudar, sem terror, Porque, eu estou na menopausa, é uma fase, isso, aquilo, calma, vamos passar, vamos vivenciar, vamos sentir, não quer dizer que você está sentindo, a outra vai sentir também. Então, eu quero lembrar vocês a ficarem calmas, tranquilas, estamos aqui para ajudar. E eu quero também que meu amigo aqui do meu lado se apresente, porque nós temos uma convidada maravilhosa, excelente aqui para apresentar para vocês. Mas antes, queremos nos apresentar. E aqui eu quero que o Dr. Roger também se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir o nosso podcast. Eu sou Roger Camargo Mariano da Silva, ginecologista e cirurgião minimamente invasivo, e é um prazer tê-los aqui nos acompanhando aí. Realmente, quando a gente idealizou o podcast, a gente pensou em trazer informação para que a gente melhore e facilite a vida das pessoas. Então, e hoje a gente vai conversar aqui com uma pessoa muito especial para o nosso time e para a nossa vida, A Érica é uma ex-paciente, hoje é uma colega de trabalho, atua com a gente aqui no cuidado multidisciplinar das pacientes com endometriose, e hoje a gente vai trazer um tema adequado, mas meio espinhoso, porque a gente tem evidência científica e também não tem muita gente coisas que todo mundo fala por aí, e eu tenho certeza que ela vai nos brindar aí com todo o conhecimento dela, Então a Érica foi uma menina que tratou de endometriose com a nossa equipe, e ela é uma profissional ímpar. Atuava na área oncológica, em nutrição oncológica, e ela mudou o nosso cuidado com as pacientes pré e pós-operatórias, e na verdade a Érica ela é muito especial, e a gente trouxe um tema que é difícil para a gente poder discutir, porque tem várias coisas por aí sendo colocadas, mas eu queria que a Érica se apresentasse para a gente e falasse um pouquinho da experiência dela. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, os gênios, praticamente da endometriose. Eu tive o privilégio de ser paciente, de ser tratada, de ser acolhida, por vocês. Então, vou ser eternamente grata, Foi um momento bem difícil, A gente sabe do diagnóstico, mas que eu passei com leveza por ter encontrado as pessoas certas, Eu até falo, quando chega uma paciente que fala, eu vou fazer cirurgia com eles, eu falo, nossa, você ganhou na Mega Sena, assim como eu, Então, é isso, eu queria agradecer. Mas seu nome completo? Meu nome completo é Érica de Oliveira Pedron, eu sou nutricionista, tenho doutorado, tenho mestrado em Ciências do Envelhecimento, agora eu sou doutoranda em Ciências do Envelhecimento. Trabalhei durante 15 anos com oncologia, que foi lá que eu aprendi muitas coisas, não só técnicas profissionais, mas sim de experiência de vida mesmo, e eu acho que essa diferença agora para o cuidado da endometriose
fez muito sentido, porque eu, em muitos momentos, associo o cuidado que eu tinha lá com as nossas pacientes atuais, apesar de serem diagnósticos diferentes, claro, né? Mas, assim, eu entendo que o acolhimento precisa ser parecido. E atualmente estou trabalhando, né, com endometriose. Também a gente fala, né, a doutora falou da menopausa, os cuidados com a menopausa. A gente tenta levar isso com mais leveza mesmo, né, para ela vivenciar ali o momento. A gente tratar a qualidade de vida e esse olhar completo. A gente vai falar, então, de nutrição, né? Então, vamos lá, essa sou eu. Prazer, bem-vinda. E nosso tema, então, é endometriose e nutrição. Por que nós resolvemos te convidar? Primeiro, porque trabalha conosco, nós confiamos, né? E nós nos tratamos também com ela, né? Eu acho que quando eu me trato com a minha própria equipe, isso é uma validação, né? Que é uma equipe boa, coesa, estamos sempre atualizados, estudando, tentando fazer o melhor, né? E aí, por que eu falei, por que vamos convidar a Érica, né? Além dela ser excelente, vocês viram a qualidade do currículo dela, também porque é uma demanda dos nossos pacientes, né, Roger? Eles falam, eu quero ouvir vocês falando lá, eu não quero ficar... A gente resistiu muito em entrar em rede social e vir fazer podcast, vir trabalhar com o YouTube, mas nós sentimos essa necessidade porque é uma demanda dos nossos pacientes. Eles falaram assim, doutora, eu quero ver a senhora, eu quero ver o doutor Rogers lá falando sobre isso. Porque tem muita gente falando, mas vocês que estão lá trabalhando o dia inteiro no hospital, o dia inteiro no consultório, estão indo em congresso, vocês não estão aparecendo, vocês não estão trazendo para nós. Então, nós falamos, pronto, né? Em 2026 está no nosso projeto, nós vamos começar também a falar, e isso é puramente para ajudar vocês mesmo, para validar, porque se nós estamos vivendo, nós estamos investindo na nossa carreira, investindo em vocês, então nós vamos aqui estar comunicando e ajudando e trazendo informação de qualidade também. Com certeza. Então vamos começar, né, Érica? Vamos lá, tô pronta. Primeiro eu vou pedir o Rogers vai explicar, né? Vai falar o que é endometriose. Aí eu trouxe aqui uns modelinhos para vocês. Esse aqui é um útero normal. E esse aqui é um útero com endometriose. Então o Dr. Rogers vai falar o que é a endometriose, né? Porque não adianta como entrar no assunto, vai falar de nutrição sem saber o que é endometriose. E ele vai explicar o que é endometriose e eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de um útero normal para um útero com endometriose. A endometriose, na verdade, é uma doença crônica, inflamatória, né, com estímulo hormonal, que ela é definida pela presença do tecido semelhante ao tecido que está dentro do útero, que é o endométrio. Esse aqui, gente, né, que é a parte vermelhinha ali que a Cláudia está demonstrando no modelo, fora dele, né, em um local que não seria o local adequado. Houve um momento em que a endometriose ela era classificada como endometriose intrauterina e extrauterina. E aí os cientistas se uniram e acabaram separando as doenças, né? Então a gente tem a endometriose, então é quando eu tenho esse tecido que é semelhante ao endométrio fora, né, da cavidade endometrial e fora da parede uterina, então ele pode estar localmente depositado na pelve. A gente tem também lesões extrapélvicas, então diafragma, pulmão e outros pontos. E a gente tem a adenomiose, né, que eu costumo brincar e falar que é a prima irmã da endometriose, né? Um momento elas foram classificadas como a mesma doença e depois se optou por separá-las e realmente tem algumas peculiaridades de cada uma. Então, hoje a gente vai falar basicamente da endometriose, né, pélvica e extrapélvica, mas lembrando que os cuidados com a parte nutricional que servem para a endometriose também vão ajudar na adenomiose. Né? Vou resumir aqui para vocês. Esse é um útero normal, esse é o endométrio. E toda vez que a gente menstrua, você vai ter a menstruação aqui pela vagina e a gente tem a trompa, né? Tá vendo? Agora,
Geralmente, quando esse tecido que está aqui, ele vai se localizar em outros locais, por exemplo, aqui está em cima do útero, então é adenomiose, na trompa. Tá vendo esse tecido que ele falou extrapélvico aqui? É a endometriose, e causando aderências, causando uma distorção da anatomia, porque é tudo solto dentro do corpo, os ovários são soltos, né? Não está tudo grudado. Aqui o ovário já grudou aqui no útero, muitas vezes ele gruda atrás do útero, eles ficam unidos um no outro, formando aquele que a gente chama kissing ovaries, e aí a pessoa vai ter dificuldade para engravidar, vai ter dor, ou às vezes tem foco no ovário. Então, para vocês entenderem mais ou menos o que é esse tecido que tem que estar só aqui, ele vai se depositar em outros locais, e nestes locais vão causar. O que vai causar? Vão causar um processo inflamatório crônico, vão causar também muitas vezes alterações crônicas, alterações imunológicas. Então, essa é a doença. Então, a endometriose é uma doença crônica, inflamatória, imunológica e dependente de um hormônio que chama estrogênio. Então, toda vez que a pessoa menstruar aqui, tiver estímulo aqui, no endométrio vai ter estímulo também nesses focos de endometriose. Isso causa uma enxurrada de inflamação. Então, isso é para vocês verem, né, perceberem como que essa doença é complexa. Se normalmente você teria só aqui o endométrio descamando sem causar doença, agora ele está depositado em outros locais. E nesses outros locais, como o Dr. Rogers falou, pode estar também no diafragma, pode estar em vários outros locais também, em cima. Pode estar em cima do intestino, em cima da bexiga, comprimindo às vezes o ureter. Imagina cada local de ter depósito dessas células ou glândulas ou tecidos de endometriose, causando um processo inflamatório enorme, a quantidade de consequência que vai trazer para a paciente. E o que a nutrição tem a ver com isso? Então é isso que nós vamos perguntar aqui para a Érica. Então, vamos lá para as perguntas. Então, acho que já dei uma introdução, o que é endometriose, né? Vocês já sabem o útero normal. E olha o útero com endometriose, com os focos, com o ovário já alterado, né? Ele teria que estar soltinho que nem esse, ele já grudou, vai causar distorção anatômica, vão causar muitas vezes dor. Às vezes a pessoa não tem dor, mas pode ter infertilidade. E muitas vezes não tem sintoma nenhum. E vamos perceber em algum outro exame, e aí vai causar até espanto, né, no paciente. Então, vamos agora fazer as perguntas para a Érica em relação à nutrição. Cláudia, só lembrando que 20% da população que tem endometriose é assintomática, não Sim. tem sintoma algum. Independente de ter ali um ponto de lesão, ou eventualmente ser um estadio avançado com um comprometimento de bexiga, de intestino. Então, 20% das mulheres podem não ter dor. Sim, muito bem. Né? E isso não faz com que elas não tenham que ser tratadas. Isso, né? Isso é um gente, ponto importante. Vamos salientar. Né? Eu não tenho dor, eu não quero engravidar. Preciso tratar, doutor? Esse é o nosso ponto que nós chegamos, né? Sim. Muitas vezes nos questionam, mas eu não vou tratar, mas tem a doença, né? Sim, e a doença evolui, ela não evolui para outras coisas como o câncer, Sim. mas ela aumenta em extensão e em um determinado momento pode ser que esse tecido está machucado, né? Vamos falar assim, está machucado e o corpo entende que ele precisa cicatrizar. E a pessoa vai ter a consequência dessas cicatrizações, são as fibroses, e vai alterar a anatomia da pelve, e a pessoa muitas vezes pode ter repuxamento de nervo, não pode? Pode. Ela não pode menstruar e ter dor na perna? Pode ter tudo isso, né? E dor no braço? Né? Também pode, dor na cintura escapular, pelas lesões diafragmáticas e tudo mais. E eu posso ter dor nas relações sexuais? Pode, sem dúvida nenhuma, gente, né? Vamos conversar de forma franca, né? Sim. Porque muitas vezes, não, mas eu não preciso tratar. Eu não preciso mudar minha dieta. É isso que nós vamos ver aqui com a Érica. Eu vou fazer a primeira pergunta para ela. Então, falando tudo isso, né, as pacientes sintomáticas, assintomáticas, como que a alimentação realmente pode influenciar uma paciente com endometriose? De muitas maneiras, né?
A gente tem ali a paciente que tem endometriose vivendo vários momentos, né? Ela pode ser uma paciente que tem sintomas intestinais importantes, então a alimentação pode ajudar nesse sentido. A gente precisa olhar a questão de que a alimentação, ela também tem essa influência na regulação ali, na modulação da inflamação, no metabolismo de hormônios, na saúde, né, no geral do intestino. Então, quando a gente entra com esse cuidado da nutrição, para que fique bem claro, né, a gente não necessariamente vai ali tirar ou tratar a doença em si, mas a gente vai melhorar a qualidade de vida e os sintomas, né? E isso é uma coisa até que a doutora Cláudia estava falando, que é importante. Se vende, às vezes, em algumas situações nas redes sociais, que a nutrição pode tratar a doença. Ela pode melhorar a qualidade de vida, sim, e os seus sintomas, né? Então, a gente precisa... Por isso que a gente faz um cuidado individualizado, né? Entendendo... O tratamento da endometriose, vamos deixar bem claro, é um tratamento multidisciplinar, né, doutor Roger? Entra o tratamento clínico, tratamento cirúrgico, o tratamento com a nutrição, com a psicóloga, com o fisioterapeuta. Exatamente. Com o cirurgião, às vezes, do intestino, você acabou de falar que altera o intestino, com, às vezes, o uro. Então, vamos deixar bem claro que é um tratamento multidisciplinar, não é só a nutrição. Mas a nutrição entra no estilo de vida, né? Estilo de vida saudável. Assim como os exercícios. Fazer exercício somente vai me tratar a doença? Não. Mas eu preciso fazer exercício. Qualidade do sono, saúde mental... Sim, porque o alimento não vai agir diretamente na modulação intestinal. Sim, exatamente. E os hormônios, né? Não acabei de falar que ele é dependente do hormônio estrogênio? Exato. Ele não precisa ser metabolizado, o hormônio? Sim. E aonde ele é metabolizado? Lá no intestino. Isso. E se meu intestino eu estiver comendo só porcaria... Nossa, aí é uma tragédia. O que vai acontecer com o estrogênio? Não vai ser metabolizado, ele vai fazer o quê? Vai voltar da forma mais tóxica para o corpo. Exatamente. Érica, eu acho que esse é um tema bem interessante, né? Porque todo mundo, e a hora que a gente olha, a gente tem milhões de pessoas especialistas em endometriose, nutricionistas e terapeutas vários discutindo a questão da dieta e a doença, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta no sentido, assim, até para a gente entender. Eu tenho uma dieta específica para todas as pacientes com endometriose, né? Essa é a primeira pergunta. Então, qual dieta que é a melhor, né? Porque todo mundo quer o melhor, mas eu tenho este melhor, né? Esse é o primeiro ponto. E como é que a gente lida, né, no dia a dia com o paciente? Porque é muito fácil você ir lá e falar, olha, você não vai comer as coisas A, B, C, D, F, G, H, né? E aí a pessoa fica tão restrita que esta restrição extrema é o ponto principal para ela começar a quebrar a dieta e voltar a ter um comportamento como o anterior, né? Sim. Então, como é que a gente lida com isso, né? Existe uma dieta específica e como é que a gente lida de forma individual com cada um? Tá. Na verdade, a gente ainda não tem uma dieta específica para endometriose, então não dá para falar que eu vou tratar todo mundo igual, como, por exemplo, não que a gente trate todos iguais, né? A gente sempre vai avaliar, mas, por exemplo, no diabetes, a gente já sabe qual é o caminho, né, que a gente tem que atuar, o que a gente precisa restringir ali, a gente já tem isso certo, né? Na endometriose, o que a gente tem hoje de muitos estudos e evidências que trazem uma possibilidade de um padrão alimentar mais adequado? É a dieta do Mediterrâneo. Então, a gente tenta moldar para aquela paciente, e, claro, sempre reforçando qual o momento que ela está vivendo ali da doença, né? E quais sintomas ela tem, quais são seus hábitos e o quanto eu vou traduzir para a realidade dela. A gente sabe que uma dieta mediterrânea é uma dieta que, às vezes, aqui no Brasil não vai ser sustentável. Então, como que eu vou adaptar para a realidade de vida dela? Às vezes é uma paciente que trabalha, é uma paciente que tem 2 filhos, trabalha longe, como que eu vou encaixar essa dieta na realidade dela? Então, a gente precisa
ter esse olhar individualizado e trabalhar esses alimentos, né? Mais pra frente a gente pode falar melhor quais são esses alimentos. Então, o padrão alimentar faz uma diferença muito especial. Como que eu vou olhar essa questão desse cuidado com a restrição? Por quê? Quando a gente faz dietas restritivas, isso pode ser um grande problema. Dieta restritiva, com a paciente que tem o diagnóstico, quando ela olhar lá que ela não pode comer, um exemplo, carne, glúten, carne bovina, glúten, lactose, toda vez que ela tiver contato com esse alimento, ela vai gerar nela medo ou culpa. Quando a gente gera medo ou culpa, a gente vai entrar ali naquele ciclo vicioso da dieta restritiva que a gente fala. Dieta restritiva, medo e culpa, consumir, tô triste, tô desanimada, então vou comer qualquer outras coisas, volto lá, não posso, volto para a dieta restritiva. Então, esse ciclo, ele é muito preocupante, porque a gente pode, a partir dali, gerar gatilhos de compulsão alimentar, né? Até pacientes que podem até, né, gerar transtorno alimentar. Então, a gente precisa ter muito cuidado do que a gente vai restringir, como a gente vai restringir, para que a gente não deixe essa paciente entrar nesse ciclo. Por quê? De repente, o doutor me indica a paciente e fala, olha, Érica, ela vai para um processo cirúrgico. E aí eu pego a paciente assim que não está comendo nada, ela precisa ir para uma cirurgia, como que ela tem que ir para essa cirurgia em relação a nutrientes, proteína, consumo proteico, a própria modulação da inflamação dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para não ser mais um peso, né? A endometriose já é um diagnóstico difícil. E aí a gente deixar a alimentação isso mais difícil, a gente tem ali a paciente numa situação de desânimo, de ansiedade, de nessa depressão. linha, quais alimentos você acha que são... quais alimentos são mais inflamatórios do que outros? Na verdade, eu não gosto de colocar um alimento como ele único, exclusivo, né? Que ele pode estar nessa atuação, né? Ele é inflamatório. Um alimento isolado ou ele não é inflamatório. É bom deixar bem claro. A gente não pode ficar falar rotulando, né? Esse alimento é inflamatório. Até porque pode ser inflamatório para você e não para mim, né? Exatamente. Esse é um ponto, né? O metabolismo da gente... o alimento pode ter um metabolismo diferente. Então, existem sim pessoas que vão ter uma sensibilidade ou até uma... vou dar o exemplo do glúten. Pode ter uma intolerância, né, ao glúten e uma doença celíaca, ou ela pode ter uma sensibilidade, sim. Ao glúten. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar nisso. Mas se ela não tem, eu, Érica, vou consumir o glúten e vou ter uma reação, a doutora vai ter outro, o doutor Rogers vai ter de outra maneira, mas mais do que isso que a gente precisa olhar é o padrão alimentar. Então, não é só os alimentos que eu estou incluindo. Quais alimentos eu estou incluindo no meu dia a dia? Então, eu gosto muito de perguntar para o paciente na consulta: quantas porções de fruta você comeu hoje? Que as frutas entram ali no padrão da dieta mediterrânea, o quanto ele traz de fruta, compostos bioativos, de proteção para o nosso corpo. As pessoas não estão mais consumindo fruta. Quando eu pego consumo alimentar e vou quantificar fibra, a gente tem uma recomendação de fibra de 25 a 35 gramas por dia. As pessoas se chegam muito a 15 gramas. Então, não é só essa questão de... Tá vendo, meninas? Vamos deixar bem claro, né? Olha o trabalho da nutricionista. Sim. É modular a inflamação, mas a inflamação de cada uma é diferente. É diferente. Então, ela tem que pensar, não pode ser uma dieta muito restritiva. Tem que ver qual o padrão inflamatório para cada uma e como é que vai ser no intestino o metabolismo desse estrogênio. Lembra que eu falei que é uma doença inflamatória, crônica, não tem cura, mas tem controle. Então, a gente vai estar usando a nutricionista para nos ajudar no controle.
Controle inflamatório. Esse controle inflamatório, vamos não restringir, vamos readequar a alimentação para que quando chegar lá no intestino, esse estrogênio seja metabolizado embora e não reaproveitado e continuar inflamando de novo onde tem os focos de endometriose. Olha como é tudo interligado, igual o nosso programa aqui Conexão. É tudo interligado, não é uma doença fácil para chegar e, eu tenho a solução, é isso, isso, isso. Não é. Lembra? Então, vamos estar conectando tudo. Conectar, então, o tratamento clínico, modulação inflamatória, modulação alimentar. Muitas vezes, até, que nem ela falou, vai ter que ir para a cirurgia para retirar todos esses focos de endometriose, para tirar onde está sendo estimulado o fator inflamatório, onde fez a cura, a fibrose. E a alimentação, ela entra para ajudar você a mudar seus hábitos. Muitas vezes vocês não sabem nem o que comem e nem que não estão comendo mais frutas. Então, vocês estão prestando atenção nos pontos, né? Em primeiro lugar, ela vai colocar vai te modular inteira, vai mudar seu hábito, a forma como você vê o alimento. Sim. E outra coisa, muitas vezes a pessoa faz aquela monodieta, né? Só come uma coisa sempre, não é isso? Sempre, sempre. Queria que você falasse sobre isso. Não tem muitas pacientes que só comem arroz, feijão, carne... ovo e batata frita. Exato. Acaba virando aquele hábito do dia a dia. Então, você já pergunta, ela já tem aquele padrão certo. E ela nem dá a oportunidade de experimentar novas coisas, né? Porque não gosto, ou não é hábito meu. Então, a gente trabalha muito com isso, de que vamos ter metas em relação à qualidade, né? À variedade. Então, essa semana, vamos introduzir 3 tipos de frutas diferentes. Vamos devagarinho, né? Vamos deixar pelo menos o seu prato do almoço, né? Claro, arroz, feijão, né? A proteína, né? Que a gente, as carnes, enfim. Mas e ali do outro lado do prato que a gente quer trabalhar com legumes e verduras, né? Vamos tentar pelo menos por 2 opções diferentes. Então, isso. É muito isso. Eu acho que a alimentação, a nutrição, tem muito a ver com a organização. Como que a gente pode organizar o seu dia, né? Não preciso ir na feira, né? A gente fala de tudo lá no consultório. Fala de receita, de como ir na feira, de como ir no mercado. Então, não preciso ir na feira e comprar coisa para 15 dias. Não vai durar, vai ter desperdício. Sim. Então, eu vou essa semana, eu vou comprar aquilo que eu sei que vai durar um pouco mais tempo, né? Então, a organização nossa do dia faz toda a diferença no nosso cuidado da alimentação. Olha que interessante que você colocou, né? Na verdade, as pessoas associam uma dieta não adequada a não comer comida de verdade, mas às vezes a gente está comendo comida de verdade de forma inadequada. Exatamente. Né? Então a questão não é, eu estou comendo só porcaria, é só carboidrato. Não é isso. Às vezes eu como né, as coisas, comida de verdade, né? Bem elaborada, mas às vezes, na verdade, a qualidade do que eu estou comendo não está sendo adequada. A quantidade até está sendo, mas a qualidade não. Então é muito mais do que falar eu coma isso, eu como aquilo, ou não coma, né? A gente tentar entender e obviamente, aí eu vou trazer, né, isso para a minha vivência do dia a dia. Quando eu estou orientando um paciente num tratamento complexo, eu não tenho conhecimento e não tenho tempo adequado de trabalhar essas coisas. Olha a importância do cuidado multidisciplinar do paciente com endometriose, né? Porque se eu for me preocupar em falar da parte nutricional, né, eu não vou falar da coisa que eu preciso falar e às vezes se eu não dedico a isso, o paciente também não está sendo bem assistido, né? Olha como realmente a gente tem que montar um time multi para poder tratar a paciente de forma né, adequada em todos os fatores que podem influenciar, né? Olha que interessante. E os desfechos, né, doutor? O quanto, assim, o seu trabalho ali de dar um tratamento clínico para ela seguir, seja medicamentoso, o quanto eu vou poder trabalhar com
com essa paciente e deixar ela melhor com essa medicação. Então, eu preciso também estudar o que ela está tomando, o que esse medicamento vai ter de efeitos colaterais nela em relação à saúde intestinal, em relação ao ganho de peso, né, massa muscular, composição corporal. Então, a gente vai estar ajudando o outro, né? Eu acho que é mais do que multidisciplinar, é interdisciplinar, né? Sim. Não só cada um, assim, você tem uma equipe multi, vai estar ali cada um no seu, né? Quadradinho. Inter, não, a gente se conversa, né? Então, o que eu entendi até agora é que não é ficar retirando alimento, né? Não é, todo mundo vai falar, na endometriose tem que tirar glúten e lactose. Sim. Então, não é só tirar, gente. É óbvio que ela vai adaptar. Mas não é tirar, não é? Não é tirar. É readequar, né? Readequar e assim, olhar o quanto a gente tem o glúten. Eu gosto de falar do glúten porque eu gosto porque eu fico até com dó dele, de verdade. Sim. Ele foi por muito tempo tratado, né, como vilão, as pessoas ainda falam. E até uso, assim, essa analogia em consulta. A pessoa fala, vou tirar o glúten, porque o glúten inflama, né? O paciente já chega falando pra gente porque ele viu. Aí eu falo, puxa, né, fico pensando lá na Itália, tá todo mundo inflamado lá, né? Eles comem macarrão. Então, assim, o que a gente precisa tentar separar é que não é o glúten. A gente tem uma qualidade do alimento, por exemplo, o trigo, né? Então, será que o trigo que a gente tem aqui tem qualidade? Sim. Né? Será que ele é uma boa opção? Será que a gente não tá consumindo mais do que a gente precisa também no nosso dia? E a monodieta, né? A monodieta, então, é pão no café da manhã, almoço macarrão e no jantar eu vou fazer um lanche. É muito trigo no dia, então a gente precisa ajustar isso. É isso que nós queremos mostrar. Essa é a informação hoje, né? Saio feliz que não é retirar. Sim. E quando precisa retirar, por exemplo, numa questão de distensão abdominal, ou numa síndrome do intestino irritável, que hoje a gente já vê que tem mulheres com endometriose são tendenciosas a desenvolver, né? Não sei o que é causa e efeito, enfim. Sim, é porque tudo é doença inflamatória crônica, então pegam todas as doenças, né? Pronto. E aí, nessa situação, a gente pode trabalhar com uma dieta, a FODMAP. A FODMAP é uma que a gente vai tirar. Pode explicar um pouquinho o que é FODMAP? FODMAPs a sigla quer dizer fruto, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. O que eles são? Eles são carboidratos de cadeia curtas, que quando eles param ali no nosso intestino, na pessoa que está com ele irritado, com uma sensibilidade, ele vai aumentar a produção de gases, ele aumenta a fermentação, porque as bactérias ali, elas não querem pegar esses carboidratos de cadeia curta, elas não querem um pedacinho de carne, elas querem um filé mignon, então elas digerem os carboidratos longos e deixam os curtos ali fermentando. Então, isso vai causar distensão, aumento da formação de gases, dor abdominal, mudança no hábito intestinal. Então, é isso que causa. Então, a gente faz essa dieta para diminuir esse desconforto. Uma coisa que a gente tira é o glúten. Por que a gente tira o glúten? Porque não é a questão do glúten. A gente quer tirar o trigo, né? Porque o trigo vai ter um carboidrato ali de cadeia curta que a gente chama de frutano. E é o frutano que vai causar esse desconforto, entendeu? Então, a gente tira o glúten porque tudo que tem trigo vai ter glúten. Então, é mais fácil do manejo, mas não necessariamente é por conta dele, nesse sentido. Mas tem alguns legumes também que às vezes é bom para mim e não é bom para você. Por isso que a gente tem que avaliar o momento, como eu falei, do paciente. Só para a gente linkar e ficar organizado. A dieta mediterrânea trabalha muito com frutas, legumes, verduras, os cereais, feijões, muitas leguminosas. E isso são alimentos que vão causar desconforto. Então, assim, dá para eu dar dieta mediterrânea para todo mundo? Não, pode ser que ela esteja no momento que eu precise trabalhar a dieta lá, o FODMAP, que também precisa ter cuidado, porque é uma dieta que tem começo, meio e fim. Eu faço ali a restrição
nutrição, observo a paciente por X semanas e aí eu começo a reintrodução, porque é aí que ela vai entender qual é o alimento que realmente está causando desconforto nela. Não necessariamente vão ser todos FODMAPs, então a gente vai reintroduzindo até ela sentir. Pode ser que nesse momento a gente veja que, como eu falei, os frutanos, intrafrutanos, trigo, alho e cebola. E é a nossa dieta, alho e cebola toda mulher coloca na comida. Exato, ela é um bom alimento? Sim, ótimo. Mas se está causando diarreia... Momento, ela não vai ser uma boa aliada. Então, mais uma vez, a gente traz a questão da individualização, né? Tá vendo como que todo mundo... Acho que todo mundo precisa passar numa nutricionista. Érica, você fez um comentário muito interessante, né? Porque hoje todo mundo fala intestino, microbiota, endometriose, né? O que os trabalhos mostram pra gente? Porque é muito bonito a gente vir falar de algumas coisas, mas... qual a evidência científica que a gente tem hoje em falar que eu preciso modular? Recentemente eu recebi uma paciente no consultório que veio me trazer um trabalho falando, olha, doutor, tem aqui uma bactéria, eu tenho que usar esse antibiótico. Eu falei, olha, eu gostaria realmente que o tratamento fosse entrar com um antibiótico e resolver toda a endometriose do mundo. Né? Então as pessoas pegam alguns pontos de algumas publicações, fazem disso uma verdade. Isso acontece desde o colega, né, que pega uma teoria de endometriose, traz aquela teoria para como se fosse dele e vender isso como a verdade absoluta, até qualquer outro trabalho. Então, hoje, o que a gente tem na literatura que mostra para a gente, o que embasa a gente a falar, olha, realmente eu tenho que ter cuidado com tal flora, preciso melhorar tal coisa. O que a gente tem de produção científica nesse sentido? Estudar microbiota é um novo mundo. A gente já viu que, assim, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei nada. Isso, né? Os exames também são difíceis. Exatamente. É muito complexo. Então, assim, para endometriose, o que a gente já viu? O que eu já li de trabalho, né? Que a gente vê que pacientes com endometriose, elas têm uma alteração importante. Uma alteração da microbiota. Tá. A gente não sabe ainda o que causou, se a microbiota que foi quem alterou e desenvolveu ou piorou, né, os sintomas da endometriose, ou o contrário, a endometriose, né, ainda não, os trabalhos falam, não sabemos o que é, mas existe essa diferença. E outra alteração que a gente vê a gente já entendeu essa relação da microbiota intestinal com o eixo intestino-cérebro. Então, essa microbiota alterada pode ali ter uma relação com a dor dela, ela tem uma sensibilidade maior, né? Então, o que a gente... Isso é muito interessante, doutor. Existem muita gente vendendo, né? Então modulação intestinal para pacientes com endometriose. Certas cepas devem ser utilizadas, né? Mas não, a gente não tem nada certo. A gente ainda não sabe. Possivelmente ela ajuda, modular a microbiota ajuda, né? Mas a gente ainda não ficou claro qual que é o melhor tratamento, qual é o melhor cepa que a gente precisa pôr naquela paciente. Então vamos fazer um exame. Tenho minhas dúvidas, né? Porque hoje a minha microbiota é o que eu alimentei, estou me alimentando nos últimos tempos, é o que vai dizer ali o que é minha microbiota. Fiz o exame hoje, daqui um mês eu vou ter a mesma coisa na hora que eu tiver o resultado para fazer uma intervenção? Então assim... Quer dizer assim, eu comecei a tratar com você. Aí você mudou a minha dieta. Você percebeu que eu só como pão, arroz, feijão, bife, ovo, que eu tô falando comida que eu gosto, arroz, feijão, carne, ovo e batata frita. Sim. Eu comia isso. Aí você mudou. Colocou fruta, eu mudei tudo isso. Agora eu como fruta, agora eu diminuí feijão porque fermenta para mim, é ruim pro meu intestino. Eu mudei toda a minha alimentação. Comecei a fazer atividade física, bebo água, gente. Hidratação é o primeiro ponto. E aí daqui um mês eu faço o exame de microbiota. Vai ser diferente, né? Com certeza, com certeza. Então, gente. Então assim, muitas pacientes chegam até com questões a gente fala
síndrome do intestino irritável, ou SIBO, né, ou IMO, e aí a gente olha ali... E eu não sei o que é SIBO e IMO, não. SIBO é o crescimento bacteriano e a IMO é essa alteração metabólica ali da microbiota, né? Então, o nosso intestino, ele vai ter essa interação probiótico e fibra que a gente consome, e as cepas que estão lá, ela produz alguns agentes que são extremamente protetores. Então, ácidos graxos de cadeia curta, que aí de lá a gente tem ali o butirato, que todo mundo fala a questão ali da impermeabilidade intestinal. Isso. Então, esses são... A IMO é quando essa produção de metabólitos estão alteradas. As células do intestino são todas grudadinhas, assim. E quando altera a permeabilidade, elas abrem essas junções e passam as bactérias. Exatamente. E é por isso que a paciente falou, eu quero um antibiótico. Por quê? As bactérias estão dentro do intestino, isso que as pessoas têm que entender. Sim. E aí o intestino ela tem junções que estão lá grudadinho. Por alguma reação inflamatória, essas junções elas se abrem e aumenta a permeabilidade intestinal. Isso. E a bactéria passa por aí. Ela acha que você dando um antibiótico para essa bactéria que estava no intestino e foi circular no corpo, vai melhorar a endometriose. E não é isso, né, Roger? E mais do que isso, né, do que as bactérias, são esses metabólitos que são produzidos. A gente vai produzir metabólitos protetores e também aqueles que vão ser pró-inflamatórios, né? Como o LPS, fala muito dele, né? Aumentou o LPS, aumentei a inflamação. Isso. E no caso nosso da endometriose é com estrogênio. Exato. Tem que sofrer metabolismo. Não sofreu, sim. Foi reabsorvido no intestino, recircula, fica aquele ciclo vicioso do processo inflamatório da endometriose, entendeu? Mas tem uma pergunta aqui que o Dr. Roger está desesperado para fazer, que é sobre suplementação vitamínica. Então, ele vai fazer a pergunta, gente. Prestem atenção sobre suplementação vitamínica. A nutricionista, ela nos auxilia com esse processo da suplementação. E a gente tem que fazer isso seriamente. Mas vou deixar aqui o Dr. Roger perguntar. Eriquinha, tem algum suplemento, alguma vitamina, o NAD, sei lá, né? Antioxidante, resveratrol, curcumina, e que a gente tenha evidência científica que nos ajuda ou que atue? Porque hoje a gente pega, né, na verdade, assim, o tempo inteiro nós somos bombardeados com informações de boa e de má qualidade. Esse é o primeiro ponto. Tá. A segunda coisa na verdade, são duas perguntas que são linkadas, né? A gente acabou de falar e a questão, e você colocou de forma muito, muito adequada, né? O cuidado interdisciplinar, mas existe algum cuidado interdisciplinar relacionado à nutrição que a gente tomando toda a curcumina do mundo, todo o resveratrol do mundo, usando NAD, vitamina D, vitamina A, que vai impedir, por exemplo, a gente de precisar de um tratamento operatório? Então, o que é a literatura? E você é uma menina estudiosa e você está na nossa equipe pela sua qualidade pessoal e, claro, técnica, e como você sempre embasa, que nos permite afirmar uma coisa como essa. O que fica aí? De verdade, né? De verdade. Mito e verdade. Mito e verdade, Infelizmente, ainda não. Né? A gente não tem nenhum suplemento que vá tratar assim diretamente, né? É tudo isso que a gente já falou do tratamento ser os pilares do cuidado, né? Mas o que eu gosto de falar de suplementação porque é a primeira coisa que as pacientes chegam, né? Que elas demandam, né? Que elas demandam, né? Porque viu em algum lugar tudo, e aí eu sempre vou pontuando assim. Primeira questão o profissional, olhar a pesquisa, né? Então, quando eu pego uma pesquisa com suplementação, eu preciso ter, sim, né? Por isso que eu gosto de estudar, porque eu quero estar segura nesse olhar técnico de pegar um artigo e entender, avaliar toda a sua metodologia e, mais do que isso,
quem é que está patrocinando essa pesquisa, né? Porque a gente sabe que tem hoje, a indústria veio com tudo, com isso, né? Veio para ajudar a gente, sim, claro, mas o quanto ela vai influenciar mais, e às vezes a gente pode ter um cuidado desnecessário ali para aquela paciente. Então, né, não vamos ver essa parte. Não tenho evidência científica, ótimo. Que seja estatisticamente significante. Mas, às vezes, a gente lê algum trabalho que viu alguma melhora. Não foi significante, mas melhora. Como, por exemplo, o ômega 3. Ele é um suplemento que eu acho que a gente não consegue na dieta, né, no dia a dia. Pensar no ômega 3, vamos pensar ali no peixe que comeu a alga no fundo do mar, que metabolizou. Teria que morar na Noruega. Exatamente, né? Então, assim, não vamos ter. Então, a suplementação faz sentido? Faz sentido. Ele vai ser positivo ali. Os estudos mostraram, né? A gente precisa ampliar muito isso, né? Mas eu vejo benefícios. Além disso, o que a gente precisa olhar? O ômega 3 a gente não consegue medir, mas, por exemplo, a vitamina D. Antes de eu sair suplementando, não é interessante a gente, como equipe, né? E o doutor, a doutora falou, Érica, medir a vitamina D está baixa, né? Vou fazer essa suplementação porque eu estou vendo que está baixa. E o outro sentido, e outro momento que eu posso ver indicação de uso de um suplemento é quando eu vou lá, sento com o paciente, vamos fazer um diário de 3 dias e eu vou calcular tudo que você está consumindo para a gente ver se você consegue atingir na dieta. Sim. Mas aí eu não vou sair de primeira suplementando, eu vou olhar e conversar com ela. O que a gente pode melhorar em relação aos alimentos que a gente tem tantas possibilidades? E às vezes eu falo, é um alimento que a gente incluiu que outras vitaminas vão ser atingidas para fazer. Perfeito, conseguimos ajustar. Mas, às vezes, eu vou dar um exemplo clássico. Uma paciente que é vegana e faz uso só de bebida vegetal. Dificilmente ela vai atingir o cálcio. E a gente sabe cálcio, saúde da mulher, o quanto é importante. O ferro. Então, o ferro é uma paciente que está com um ciclo, que tem um fluxo intenso, uma anemia. Então, assim, nesse sentido, a gente vai precisar suplementar, não vai ter jeito. Mas a gente precisa ter uma base, não é sair, porque o suplemento, ele é bom, mas ele também, mal utilizado, pode causar algum prejuízo, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. As vitaminas são cofatores das reações químicas, né? Exatamente. No organismo, né? Então, a gente precisa do ferro para produzir a progesterona. Sim. Então, aí se ela tiver com menstruação aumentada, ferro baixo, porque ela não comeu, ou você melhorou a dieta dela, ela continua não atingindo, aí precisa dar o ferro. Sim. Porque se ela não melhorar a progesterona, ela tem um desequilíbrio com o estradiol, com o estrogênio lá, e aí ela tem baixa de progesterona, ela não para o sangramento. Sim. É interligado. Mas o que a gente não gosta é de não fazer as coisas sem individualizado. Vamos passar por passar, entendeu? Sim. Falta a vitamina B12. B12, a gente tem que as pessoas estão com falta de B12. Elas andam muito cansadas, com a cognição baixa. A B12 vai melhorar essa cognição. Sim. Mas não é aleatório, é isso que a gente quer deixar essa mensagem. Vai na nutricionista, tenta melhorar a nutrição. A gente mora num país tropical que tem todo tipo de alimento. Sim. Né? A gente não mora num país frio, que não tem, que não... Aqui você pode morar numa casa e ter uma hortinha. Exato. Né? Você tem uma hortelã, tem uma salsinha. Olha quanta coisa a gente pode melhorar na dieta. E a importância da nutricionista é isso. Porque muitas vezes nós, lá no consultório, a gente não consegue tá atuando. E não é pra gente atuar mesmo na área da nutrição. A gente vai orientar o básico, mas quem tem que fazer cálculo de caloria, ver seu diário alimentar, é a nutricionista. Sim. Então, o que a gente quer é que se você tiver realmente, não conseguiu atingir na dieta, aí faça a suplementação. Sim. Não somos contra, né? Ninguém é contra aqui a suplementação. Até porque não dá a endometriose, Rogers, ela deixa a gente, esse processo inflamatório crônico, muito cansada. E as mulheres vão lá e referem, olha, eu vivo cansada. E a gente vai tentar melhorar esse cansaço. Sim. Porque é tudo um ciclo vicioso. Eu tô cansada, eu tô irritada, eu tô com dor, eu não engravido. Aí eu como demais, aí eu engordo. Olha, essa é a conexão, né? Sim. É tudo uma conexão. E vira um ciclo, né? Vira um ciclo.
E além disso tudo, também queria que você falasse da obesidade, porque a obesidade e endometriose também são duas doenças inflamatórias, né? Sim. A gente precisa, assim, quando a obesidade, o sobrepeso, né? A gente sabe o quanto ela pode causar de prejuízos metabólicos, né, na saúde dos pacientes, mas além disso ela vai ter outros prejuízos, né? Só que a gente tem que, às vezes, tentar tomar um pouco de cuidado quando a paciente chega para buscar vocês especialistas em endometriose e focar primeiro no peso, né? Como acontece, né? Assim, da paciente chegar. A gente precisa olhar a doença dela e ver o quanto esse peso está comprometendo a vida dela. Não é romantizada a obesidade. A gente tem que tratar a obesidade, a pessoa obesa, porque a gente sabe de toda a questão inflamatória, qualidade de sono, poder fazer uma atividade. Ela está em sofrimento. Sim. Só que como às vezes ela é abordada, aquilo para ela é muito cruel. Então, ela acaba, muitas vezes, até deixando de ir em alguns especialistas, porque ela sabe que a primeira coisa que vai acontecer é falar do peso dela. Que a culpa dela é culpa dela. Ela está obesa, então ela tem endometriose. Como se um paciente magro não tivesse. Sim, né? Na verdade, você colocou uma coisa muito importante, né? A gente tinha, e aí, falando para a Cláudia, a gente está aí há mais de 30 anos trabalhando com endometriose. A gente tinha, quando a gente estava na faculdade, o estereótipo da paciente com endometriose, que era a paciente magra, estressada e que tinha doença. Sim. E o padrão da nossa sociedade mudou, né? Então, hoje a gente está brigando com a obesidade como os países, né, desenvolvidos. Esse é um ponto. Você citou uma coisa importante relacionada à questão do sobrepeso e à obesidade que eu queria colocar. Recentemente eu assisti uma aula de um querido amigo, né, que era uma aula específica de câncer de endométrio. Uhum. E hoje a gente sabe que o câncer de endométrio ele tem uma ligação direta com sobrepeso, hiperinsulinismo e hiperestrogenismo. Sim. Né? Então, além da gente falar da questão... hoje a gente está falando de endometriose, obviamente, sim, mas a preocupação com sobrepeso hoje é aquela paciente entre a quinta e sexta década que vai ter um câncer de endométrio, sim, né? E sim, que vai ter, assim, a sua sobrevida comprometida. Exato. Né? E fora isso também, né, doutor, tem a questão de outras doenças, como esteatose hepática, hipertensão, né, a resistência à insulina. E até agora, o ano passado, saiu os novos consensos, né, da obesidade. Então, a gente separa o paciente como obesidade pré-clínica e clínica, que é assim... É como o diabetes, a gente não faz agora o pré-diabético. Sim. Então, assim, eu não preciso esperar essa pessoa chegar na obesidade. Eu vou tratar ela antes. E agora, né, mais do que nunca, a gente... Com as canetas emagrecedoras. Pronto. A gente está nesse momento, sim, né, de ter uma opção de tratamento melhor, com qualidade, não sim, é como antes. Então, eu acho que a gente pode alinhar as duas coisas, mas acolher essa paciente em primeiro lugar, né? Ela chegou ali com essa demanda e vamos trabalhar em equipe. Sim, né? Isso. Sensacional. E aí eu queria perguntar para você assim sobre quando, vamos supor que eu vou lá no seu consultório, eu tenho endometriose, eu estou cansada de ir nos médicos, né? Muitas vezes tem esse problema, né? Eu falo que eu tenho dor, eu não sou compreendida. E o médico me mandou, vai passar lá com a Érica, ela vai fazer uma dieta para você. Como é que é essa abordagem? Como é que é? Quais são os 3 caminhos, assim? O que você vai... Porque assim, eu estou perguntando isso para você porque é que a paciente vai falar, vou fazer o que na nutricionista? O que ela vai falar para mim? Ela vai pegar um desenho e vai escrever assim, um terço é verdura, um terço é fruta, outro terço... É isso que eu quero que você deixe para nossas pacientes, né? As nossas seguidoras aí. O que é que eu vou fazer na nutricionista? Porque mesmo isso aí ela pode pegar no Maiá, né? A gente tem conversado muito sobre isso, né? O nutricionista, ele tem que
ter o seu diferencial hoje. Não é mais dieta, Sim. pegar dieta. Isso o paciente vai encontrar. Vai encontrar, Ela vai o chat GPT vai montar para ela. Sim. O chat GPT faz cardápio mensal. Receita. Isso. Exatamente. Como é que é a receita, quanto que é que ela tem que Sim. colocar. Mas eu quero saber qual que é o seu diferencial. Então, é isso que a IA não vai ter. Então, Isso. a IA, o paciente vai chegar, eu vou escutar ele. Ele vai falar mais do que eu, isso é com certeza, né? Eu preciso entender as suas demandas, quais são as suas dores desse momento, o que é mais desconfortável. Vamos entender, vamos ver o que está questão da sua saúde intestinal, da atividade física, por que não está conseguindo fazer? Passo mal, por que está comendo antes? O que está comendo depois? Vamos ajustar. Minha dificuldade é em cozinhar. Quais são as estratégias que eu tenho para você ter uma rede de apoio? É uma marmita que comprou? Como que eu posso fazer à noite? Eu tenho que comer comida à noite? Não, vamos um lanche. A gente vai olhar, entender as suas demandas, como a gente falou, esse tratamento individualizado. Tá com dor? É um momento de dor. Então, vamos fazer uma dieta, uma abordagem da dieta Low FODMAP, como eu falei, para ver como que você vai ficar. Mais do que isso, vamos fazer o diário dos seus sintomas? Então, assim, eu gosto de misturar os sintomas quando o paciente tem o ciclo. Então, a gente consegue observar mudança do intestino naquele momento, a gente consegue ver quando ela tem mais dores, o que eu passei naquele dia, foi um dia de estresse, o que eu comi aquele dia, foi um dia que eu exagerei. Então, até para ela enxergar que às vezes ela acha, o feijão me dá gases, mas nesse dia eu tomei 3 latinhas de cerveja, comi uma feijoada, não foi o feijão. Né? Então, a gente olhar, trabalhar com diário, olhar seu dia. E isso é muito importante porque funcionou para mim. Foi assim que eu consegui ver. Muitas vezes eu subestimava a minha dor. Eu achava que, não, é normal, né? Eu fui criada assim, minha mãe falava que era normal. Então, às vezes, não queria ir para a escola, mas tinha que ir, porque era normal. Então, quando eu fui envelhecendo, né, eu fui vendo que não era normal, né? Não estava certo isso. E quais eram os momentos que eu tinha dor? Quando que eu precisava fazer uma medicação? Quando eu comia determinado alimento, aquilo era mais desconfortável. E aí, eu multiplico isso para as pacientes e dá muito resultado. Quando ela olha, ela fala, nossa, realmente, né? Isso não está batendo, não está legal. Então, a gente vai além do que falar, proibido, sim, isso acabou, né? Proibido, não tem isso. Tem aquilo que... Eu falo que não tem uma dieta para o paciente. É o paciente que vai ter a sua dieta. O diferencial é esse, né? Vai ser uma dieta individualizada, um acolhimento. Não, e o entendimento, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante, né? É libertador quando você consegue entender que determinado alimento ou determinada substância te faz bem ou mal, né? Sim. Porque... Aí cabe a você fazer opção, obviamente. Mas quando você tem um entendimento, você olha e fala, cara, olha, eu comia isso e me gerava, né? Sim. Eu e o leite. Eu tinha uma rinite intratável. A partir do momento que eu cortei o leite, ela passou a ser tratável, vamos colocar dessa forma. Para você fez sentido. Mas fez todo sentido. E o dia que eu tô lá no centro cirúrgico e só tenho um Nescau e um pãozinho para comer e eu tomo, o dia seguinte eu sei que o meu nariz vai ficar horroroso. E aí eu cortei isso da vida, né? Aquela coisa. E a gente às vezes tem algumas relações que são, né, mais do que só alimentares, né? Sim. É a questão de você ter ali o alimento que tem uma memória afetiva. Com certeza. Né? Mas quando você entende que aquilo te faz mal, você fala, cara, independente da memória afetiva, eu vou cortar isso da minha vida porque não me faz bem. Não faz sentido eu me maltratar, né? Com isso, né? E outra coisa que eu acho bem bom, né? Deixar de mensagem também é tudo que a gente come vão formar os neurotransmissores cerebrais, não é? Sim. É por isso que eu fico alegre, eu fico triste, e eu choro, eu não choro, eu tô mais irritada. Então eu queria que você falasse isso para nossos pacientes, né? O que elas comem vai determinar essa formação aí dos neurotransmissores. Se elas não comem, elas não vão ter.
Sim, sim, é a qualidade da alimentação, né? Então, o que a gente tem visto hoje de evidências que trazem essa questão da modulação da inflamação, mudança da alteração da microbiota, são ultraprocessados, né? Embutidos, o açúcar adicionado. Então, a gente pega um alimento industrializado, tem nome lá que a gente nem sabe o que depois a gente... é açúcar, né? Então, entender esse tipo de açúcar, gordura trans, excesso de gordura saturada, frituras. Então, olhar para esse consumo, né? Diminuir esse consumo, a gente já vê uma outra resposta, né? Melhora a ansiedade, dorme melhor, né? Você começa a ter uma mudança na sua composição corporal, porque são alimentos que são hiperpalatáveis e hiper calóricos, né? São extremamente calóricos. Então, você pega ali, às vezes, uma latinha de Coca-Cola normal, quanto de açúcar ela não tem? Praticamente quase metade desse copo, né? Então, em uma latinha, o quanto eu estou ali adicionando de açúcar? Então, não é o açúcar que, às vezes, né, a paciente fala, tenho dificuldade de tomar o café sem açúcar. Tá, vamos tentar sem, seria melhor, mas será que um pouquinho só ali, né, vale a pena? Mas eu tomo uma coca normal, então, né, a conta não vai bater. Então, a gente precisa olhar o quanto esses alimentos hiperpalatáveis, e a gente chama assim, porque a gente cria um vício, um acho. Vício. Como se fosse mesmo. Assim, a gente sempre vai querer mais. A gente vai criar esse sabor as papilas vão querer sempre mais. E pode observar. Quando a gente faz ali doce, né? Vamos tentar diminuir o doce. A pessoa vai diminuindo, né? A gente vai reduzindo o máximo. Quando ela come qualquer outro doce, ela fala, nossa, isso aqui tá muito doce. Por quê? Você tá melhorando o seu paladar. E parece que aqui no Brasil, o doce é mais doce mesmo. Por exemplo, o brigadeiro. Doce é mais doce, é ótimo. É modo de dizer, mas pode ver com o estrangeiro. Por que eles não gostam muito dos nossos doces? Porque eles falam que os nossos doces são muito doces. Extremamente doces. Porque a gente usa o leite condensado, né? Eles não usam tanto fora. Então, o brigadeiro é um doce que eles acham extremamente açucarado, olha. Sim. E nós não percebemos. E aí, goiabada, gente. Exato. Doce de leite. Né? Doce de leite, E a gente deixa... Qual é o problema disso? A gente deixa de comer uma fruta. Sim. Porque a fruta não se torna tão doce, né? Sim. Você fala, nossa, essa doce. É isso que a gente quer passar para vocês, né? A gente troca. Que a gente precisa dessa orientação alimentar, né? Então, vamos, assim, rapidinho agora nos mitos e verdades. Tá bom. Então, o açúcar aumenta a endometriose? Não diretamente, né? Mas ele mal utilizado em excesso e com combinações ali com gordura. Vai aumentar a inflamação, vai aumentar a dor. Exatamente. A gente já falou bastante do glúten, né? Mas e o leite e derivados, né? O leite aumenta a inflamação? Não aumenta a inflamação, né? A gente precisa ver qual é a restrição de digestibilidade desse paciente. Hoje a gente tem a lactose, que pode, né, causar, e até agora a caseína, né? A gente já tem os leites A2, que ele não tem a caseína 1, que tem uma dificuldade maior de digestão, mas ele não é inflamatório. Okay. O jejum intermitente ajuda na endometriose? Olha, não tem evidência ainda que ele possa ajudar, mas, por exemplo, eu gosto de incluir o jejum, às vezes, para algumas pacientes, para organização de rotina faz sentido, às vezes. Não é para todas. Não é para todas, e principalmente não é para aquelas que vão para cirurgia. Não acho, né? Pacientes que têm queixas de enxaqueca, não dá para fazer o jejum, então... E o chocolate proibido? Não é proibido, mas a gente precisa ver a qualidade, né? A gente teve agora, né, a Anvisa publicou as novas recomendações de como os chocolates devem ser produzidos, né? Então, isso é muito bom. Exatamente, eles
tem agora novos... Que era sabor chocolate. Exato, porque começou a ficar banalizado, né? A gente não estava comprando chocolate. Então, o que vai determinar eu poder consumir? A qualidade, a porcentagem do chocolate. Então, saber ler a ordem dos ingredientes e os tipos de ingredientes que estão adicionados vai deixar você comer seu chocolate. E a porção, óbvio, né? Probiótico é para todos? Possivelmente, ele pode ajudar em alguns momentos, né? Eu digo assim, numa desbiose, talvez assim, quando o paciente passou por um tratamento de antibiótico, Sim. né? Existem alguns momentos. Eu vejo que vai ser próspero, mas não é para todos, não é sempre numa dieta low FODMAPs. Às vezes eu colocar um probiótico, eu posso dar mais desconforto nele. Então, E a mesma coisa, né? Com ômega 3, você falou que é um bom aliado. Sim. Mas aí todas as pacientes vão perguntar, e o magnésio? E o magnésio, não, a gente não tem ainda nenhuma evidência. É aquilo que a gente falou, vamos avaliar. De cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí eu queria fazer a pergunta que é a cereja do bolo, né? Tem algum alimento que cura endometriose? Não tem. Bem que nós queríamos. Queríamos muito, não tem. É o trabalho em equipe que Sim. cura a endometriose, é os pilares da saúde que cura, né? Que trata, né? Que deixa você viver melhor. Sim. Né? Eu brinquei da cura porque a gente sabe que é uma doença que não tem cura, né? Sim, Embora hoje, né, tanto... E aí quando eu falo, né, de especialista e tudo, eu tô falando de todas as áreas. Sim. Né? Então hoje você tem o nutricionista, o fisioterapeuta, o colega médico cirurgião, que ele é o ser soberano e que cura a endometriose. E veja, né, a gente sabe que é uma doença que não tem cura. Sim, então quando a ciência fala que não tem cura, não tem cura. Tem coisas que melhoram. Então eu brinquei falando da cura, mas a gente sabe que é uma doença que não tem cura. Sim. Mas a gente consegue com, né, um esforço, né, interdisciplinar adequado. Eu gostei, não vou falar mais de multidisciplinar, vou falar interdisciplinar. Então eu vou para o Congresso Americano daqui a 10 dias e vou dar uma, né, a gente vai apresentar um trabalho lá e eu vou mudar o termo, né, porque eu tinha colocado na minha descrição de multi, vou colocar interdisciplinar para melhorar. Vou acrescentar Sempre isso. está aprendendo, né? Mas a gente precisa duvidar dessas promessas milagrosas, né? Isso não existe, né? A gente tem um monte de gente que se dedica de forma responsável a melhorar a vida. Mas o paciente precisa saber que, infelizmente, né, no que a gente tem hoje, né, a luz da ciência ainda não tem cura. Sim. Talvez não. Então, tem controle. Exato. Né, o que eu ia dizer, assim, na verdade, falando um pouquinho da parte cirúrgica, eu sei que não é o foco, mas hoje, né, então a gente vê a mastologia, né, tratando o câncer e fazendo cirurgias cada vez menores. E na endometriose, tratando uma doença benigna, a gente tem feito ressecções cada vez maiores. Quer dizer, eu não tenho dúvida que em um futuro, né, próximo até, a gente vai começar a operar menos mulheres e com um cuidado menos agressivo. Né? Essa semana a gente fez uma cirurgia em que entraram 3 equipes, né? Claro, de forma grosseira, eu vou colocar aqui, mas a gente manipulou 8 órgãos distintos e diferentes para poder tratar uma doença benigna. Né? Então a gente teve que invadir a bexiga, a gente tirou ovários, tubas uterinas e útero, mexemos no intestino, tiramos o apêndice. Quer dizer, olha a extensão dessa cirurgia. O paciente teve alta no 5º pós-operatório, maravilhosa, mas olha o tamanho da cirurgia. Sim. E eu estou tratando uma doença benigna. Sim. Né? Então, a complexidade. Né? A luz do conhecimento hoje ainda não tem cura, no futuro próximo terá. Né? Mas assim, a gente não pode ficar acreditando em tudo aquilo que... Né? Isso, assim, é extremamente importante. Sabe por quê, doutor? Porque quando eu cheguei no seu consultório e você em nenhum momento falou que ia ter cura. E eu me questionei assim, eu falei, puxa, mas eu vou operar com ele não vai me curar? Como assim, né? Não, a gente demora para processar. Eu falo que a endometriose, a aceitação dela, ela tem várias fases, né, da mulher. E eu ficava. E hoje operei,
fui tratada, muito bem tratada. Não curou, tenho, né, lesões, a gente sabe disso, mas eu consigo viver muito melhor, né? Então, o que parte, né, ali ele não tem uma cura direta, mas o que parte a cirurgia me curou ali, né? O que eu ganhei ali de qualidade de vida, né? O seu controle da doença tá... Ele manejado. Exatamente. Sim. Que tem isso, né? Então, essa transparência para o paciente é incrível, né? Porque ela precisa entender que não tem cura, mas que ela pode viver bem. Sim. Né? Sim, e é o intuito, né? É o intuito. Né? As promessas milagrosas muitas vezes não são atingidas, né? Mas elas convencem em um determinado momento, né? Sim. Você deixa de se tratar. Sim. E isso é muito ruim, né? Tem que se apegar na mudança do estilo de vida. Sim. A dieta, todas as doenças. Sim. A dieta, exercício, todas as doenças inflamatórias. Sim. Dieta, exercício, mudança de estilo de vida, reprogramação da sua mente, isso tudo a gente é a favor. Tem que reprogramar. Você não falou? É difícil aceitar endometriose. Mas se eu sou uma pessoa estressada, uma pessoa irritada, isso vai aumentar meu cortisol, vai aumentar as substâncias inflamatórias, vai piorar a endometriose, vai. É fácil, não é? Não é fácil, Não é fácil. Mas se você tendo pessoas do seu lado, não fica mais fácil? Com certeza. Entender que a gente precisa em todos esses profissionais é difícil, Tem que ir no cirurgião, tem que ir na Nutri. Eu falei no fisioterapeuta. Sim, muito. Tem que ter... Fazer terapia. Né? Tudo junto e misturado. Por que tem que ir no fisioterapeuta? Porque a gente retira as lesões, mas muitas vezes o músculo ficou ali contraído. Não, funcionamento do intestino, né? A gente tem a físio como uma grande aliada. Nossa. Ela a gente vai trazer muito. físio aqui também, mas é bem importante. É incrível, né? É incrível. Esse cuidado multi-hora que a gente começa a entender os pontos em que cada um atua e como a gente melhora o todo, né? Sim, é libertador, melhora tudo. né? É libertador. Melhora tudo. Relacionamentos. E eu gosto também quando a família participa, porque a paciente fica ali sozinha e ela sempre achando que o problema é ela e que a culpa é dela. E quando você traz a família, você traz o seu parceiro, né? Sua mãe. Eu costumo dizer que a endometriose, na verdade, ela fragiliza a mulher nos pontos principais, né? Então, a questão profissional, porque o absenteísmo é alto. A questão pessoal relacionada à sexualidade, porque ela tem dor à relação sexual e ela não consegue exercer na plenitude. E a questão da maternidade. Então, na verdade, a doença vai minando aquela mulher nos pontos principais da vida, né? Então, se não tem esse acolhimento multi, a coisa fica muito complexa, né? Muito difícil mesmo. É uma desorganização que a endometriose causa, né? Mas coordenação em muitas áreas, né? Sim. E o doutor falou de absenteísmo, mas tem também agora muitos estudos para mulheres com endometriose, né, andei lendo, e para mulheres na menopausa, que não é só absenteísmo, é o quanto ela tá ali presente, mas não está presente. Mas não está produzindo. Sim, você qualidade tem, você tem uma lacuna, como é que a gente pode colocar? Cognitiva mesmo, né? Porque ela tem que ir, né? Eu ia para o trabalho, eu tinha que ir com muita dor, porque eu tinha que ir. Sim. Porque, imagina, faltar por isso, por cólica, não é... Vai faltar todo mês por cólica? Não faz sentido. Então, assim, eu ia e eu olhava as pessoas, assim, eu ficava perguntando... Será que só eu tô... Sim. Será que só eu, né? Você não tá pleno. E tá todo mundo normalizando essa dor. E olha que interessante, né? A França foi o primeiro país a organizar a questão, legislativa em relação ao absenteísmo relacionado à endometriose. Que bacana. Né? Então, hoje você já tem aquela paciente que tem o diagnóstico, né, e que não está indo, então ela é protegida pela lei dentro desse cenário, né? Então, foi o primeiro país que tomou realmente uma atitude em falar, olha, a gente entende a doença, entende que você está sendo, né, prejudicada e eu não vou prejudicar você no trabalho por conta disso. Porque antes o empregador falava, cara, todo mês não dá, tchau. E hoje você já tem uma proteção, né? Algo muito interessante. Você não é a chata, não é a fresca, não. Não. Você tem uma condição importantíssima, né? Complicada. Ai, gente, que pena. Nós temos que terminar.
Mas você já está convidado para uma próxima vez, para um próximo... Obrigada. Né, eu queria pedir para você, né, deixar uma mensagem final para as mulheres que estão, e os homens também, que são parceiros dessas mulheres, né? Final aí sobre a nutrição e a endometriose. Bom, é assim, eu acho que a gente falou muito, né, desse cuidado, então a nutrição faz muito sentido, faz na minha vida. Eu vejo o quanto é essencial esse meu cuidado, e quando tem os deslizes, nós às vezes temos, né, o quanto eu sofro com isso. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa dar uma olhada, dar essa organizada, conversar com calma, tirar esse terrorismo nutricional que tem nas redes sociais, né? Nutrição sem terror, hein? Sem terror. Nutrição sem terror. A gente precisa olhar com isso. Outra coisa que eu queria deixar, assim, de mensagem é uma questão pessoal, né? Então, não subestime a sua dor nunca, né? Vai atrás, vai ver. Tem pessoas, né, como vocês deixaram tão claro isso, que vai ter mais lesões, mais dores, menos dores, né? O que isso vai comprometer a infertilidade dessas mulheres, né? E isso é uma dor importante, grande também. E o quanto a gente pode fazer diferente. Eu acho que eu tive uma experiência que, se hoje eu vejo uma adolescente que tem essas queixas de dores, o quanto eu falo, olha, vá procurar ajuda, porque você pode fazer uma história diferente da minha, né? Você pode ter outro caminho. Então, toda vez que eu pego adolescente para atender, eu tento ao máximo falar para ela da alimentação, de todos esses cuidados, para ela ter esse tratamento, assim, não sofrer tanto, né? Ela chegar na idade mais velha e tá com qualidade de vida. Né? Eu achei incrível essa sua colocação, porque eu acho que o nosso grande desafio hoje realmente é impedir que essas meninas, né, que provavelmente serão futuras portadoras de endometriose, sofram. E a gente precisa tentar impactar realmente no resultado dessas meninas, né? Em como essa doença, o que essa doença vai representar e como elas podem evitar os casos mais graves, né? Eu acho que é o nosso grande desafio hoje, né? É o adolescente com dor. Né? Então, o quanto antes a gente tiver o diagnóstico, isso facilita o nosso cuidado, né? E ela ter a consciência de que vai, né? E é o apoio da família, né, doutor, em permitir que ela seja... tenha esse cuidado, né? Que olhe a dor dela como uma dor real, né? Sim, valorizar, né? Valorizar. A gente não pode nem hipervalorizar e nem subvalorizar. Eu acho que o nosso grande problema, e eu acho que hoje, como profissionais da área de saúde e como a gente atua, um dos nossos desafios é a gente não normalizar a dor. Né? A gente falar para a sociedade, e aí eu estou falando da sociedade leiga e médica, a importância de você olhar aquela dor, de ouvir, ter uma auscultativa àquela dor, né? Eriquinha, é um privilégio nosso ter você com a gente na vida do dia a dia e hoje aqui, né, em mais um episódio. Eu queria agradecer você, tudo que você constrói com a gente, né, e verbalizar, como eu sempre faço, a importância do que você realiza no nosso trabalho. Você mudou, né, a forma com que a gente conduz o pré e o pós-operatório, né? E hoje ele tem sido muito melhorado por conta do que você atua com a gente, eu não tenho dúvida disso, então parabéns por isso. Queria agradecer a todos aí, né, por, né, estar com a gente em mais esse episódio. Nos colocar à disposição, né? E a gente está aqui para esclarecer as dúvidas e tudo mais. E vou deixar o encerramento, né, para a Cláudia, que é quem está conduzindo brilhantemente aí mais essa ponta nossa aqui de atuação. Obrigado, viu, Érica? Imagina, eu que agradeço. Eu também quero agradecer, muito obrigada. Você mora no nosso coração, obrigada por nos auxiliar, né, nos acolher também, ajudar nossas pacientes. E nós queremos que você deixe seu contato, né? A gente vai deixar na descrição, mas pode falar seu
arroba no Instagram? Meu arroba no Instagram é nutrierica_acoligeri, com 2 L's. E é o único que eu lembro agora aqui. Não tem problema, depois a gente deixa o contato. Procurem a Érica se vocês estão passando para o tratamento de endometriose. É importante, como o Rogers falou, o tratamento multidisciplinar é muito importante, por causa que, nós explicamos, essa inflamação da endometriose causa uma incoordenação, uma disruptura importante, principalmente na parte alimentar, né? Nosso corpo é todo integrado, tem que trabalhar o corpo de cima para baixo, né? Desde a retina, que vai ver o escuro, que vai começar a produzir a melatonina, vai descendo a tireoide para produzir os seus hormônios, é super importante a parte nutricional. E hoje a gente tem muita competição na tireoide, infelizmente, né? O flúor compete com o iodo, que compete com o cloro, compete com o bromo, é tudo uma competição para os hormônios tireoidianos trabalharem, e a alimentação é importante. Vamos descendo, né? A gente vai ter lá o rim, o fígado, suprarrenal, que produz o corticóide, e depois, no final, lá embaixo, que nós estamos com os hormônios sexuais. Então, ela vai ter, a partir da nutrição, regular toda essa capacidade do organismo se autorregular, de produzir as substâncias necessárias para estar modulando essa inflamação. Então, todo mundo tem seu espaço no trabalho, né? O intestino é super importante, né? Ele é o segundo cérebro, então. Porque sem ele a gente não consegue reaproveitar os alimentos, mandar as toxinas embora. E a nutrição tá enquadrada nesses pontos, entendeu? Então, nós precisamos dela, ela precisa de nós estamos juntos, né? Sim. E é isso que nós queremos agradecer, pela essa ajuda, por esse cuidado. E como diz o Roger, né? No pré e no pós-operatório e durante a endometriose. Sim. Nosso muito obrigada a vocês por nos assistirem. Não esqueçam ainda de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o like, deixar comentário. Pode deixar perguntas, a gente repassa para ela. E compartilhar esse conteúdo se fizer sentido para vocês. E a semana que vem tem mais episódios aqui no Conexão Humana 5.0. Muito obrigada.